Gente, olha só, tem duas coisas importantes para a gente falar. Primeiro, da provinha da semana que vem, né? E antes de falar da provinha, eu quero falar do campus, né? Porque imagino aí mandaram mensagem, né, durante a semana, que alguém tem o microfone aberto. Galera, confere o microfone aí. Nath, acho que é você. Natália. Obrigada. Queria conversar um pouquinho com vocês, antes de começar a matéria em si, né, sobre a questão do campo. Explicar para vocês o que aconteceu, explicar que vai ter solução, né, para ninguém ficar preocupado aí com a questão da nota. Tá? Bom, então, vamos lá. Primeira coisa, todas as vezes que eu estava postando live no campus, né, eu estava colocando a live como obrigatória. Então, no meu entendimento, eu tinha que colocar, né, na hora que a gente preenche, na hora que eu posto, eu tenho que preencher a data, qual matéria que dia que de qual conteúdo e habilidade que a gente está estudando, enfim. E aí eu tenho que preencher também se é uma atividade opcional, se é uma atividade obrigatória. Na minha cabeça, eu tinha que colocar a live como obrigatória, né? Porque vocês precisam participar. Só que, na verdade, aí o que a Thaís me explicou depois? Que quando eu coloco lá como obrigatório, vocês assistem, né? Então, vamos supor, a galera que está aqui agora assistindo, precisava ir lá depois no campus validar que tinha assistido, né? E isso, se eu colocasse lá como obrigatório, a partir do momento que eu colocasse como opcional, você não tinha que sair daqui da live no Teams e ir lá validar que assistiu a live, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz, fui lá, mexi, tirei todas as lives de obrigatória, coloquei tudo como opcional, porque aqui já está contabilizando a presença de quem está aqui, né? Segunda coisa, aquela questão do trabalho em grupo, do Frankenstein, né? O campus não me deu uma solução para quem não tinha enviado o trabalho, não tinha como eu ir lá no campus e digitar a nota dos outros integrantes que não me mandaram o trabalho. Então, consequentemente, esses alunos também estavam com a nota baixa, né? Aí fiz de novo. E esse trabalho do Frankenstein estava no campus como obrigatório. O que eu fiz? Vou tirar ele de obrigatório, vou colocar como opcional. Porque aí eu não prejudico os alunos que não enviaram, né? Porque outro integrante do grupo enviou. Bom, eu fiz essas alterações. Só que aí aconteceu uma enxurrada de nota baixa, né? O campus tinha atualizado, na noite, inclusive, que eu fiz essas modificações, durante a noite o campus atualizou, e no dia seguinte todo mundo me mandou mensagem falando que a nota tinha despencado. Eu expliquei para eles o que tinha acontecido, falei quais eram as alterações que eu tinha feito, mas eles perceberam que o que eu tinha feito não era por isso que a nota de vocês tinha caído, sabe? Isso não era, muito pelo contrário, o que eu tinha feito era para a nota de vocês subir, não cair como aconteceu. Então, eles ficaram quarta-feira o dia inteiro tentando achar o problema. No final da quarta-feira, eles acharam o problema, que foi o seguinte: eu não coloquei atividade avaliativa dentro do campus, né? Então, a atividade do Frankenstein, eu passei ela para o opcional. A minha prova não foi no campus, eu fiz ela no Forms para eu poder imprimir e corrigir as questões abertas. O trabalho do Sherlock está no Teams, o trabalho da família Bragança está no Teams. Então, as coisas que nós fizemos pontuadas, elas não estão no campus. Então, na coluna do campus, daquilo que é avaliativo, todo mundo está com 0, entendeu? Então, por isso, deu esse problema da nota. Só que, na hora que eu mando gerar uma tabela, na hora que eu gero a tabela para mim, né, que sai uma tabela no Excel, as notas de vocês, eu vejo tudo em forma de colunas. Eu vejo conteúdo visualizado, atividades avaliativas, conteúdo opcional, eu vejo o que cada um fez, né? E aí, eu consigo, na hora que eu for dar a nota para vocês, que é a nota válida, que é lá no RM, eu consigo
ir na coluna do campus não prejudica vocês. Então, às vezes, você está com, sei lá, 40 lá no campus, mas na minha tabela você está com 90, por exemplo, entende? Então, hoje, eles ainda estão trabalhando nessa parte do português. Uma outra coisa que eu vi, que eu já perguntei para eles, mas eles não me deram resposta também. Ontem, acho que foi com a Gabi que eu estava falando, e eu estou achando que eu estou num conto de ficção científica, que eu estou presa na máquina, né? O campus que está resolvendo minha vida, eu não consigo fazer nada sozinha, eu tenho que seguir tudo que ele faz, e o sistema, às vezes, né, é um sistema complicado, porque, olha só, vê se a minha lógica não está certa. Outra coisa que eu estava conversando lá, por exemplo, alguns alunos entregaram as coisas fora do prazo, né? Eu suponho que um trabalho era para ser entregue no dia 10. Aí, o aluno foi lá e entregou o trabalho dia 15. O campus aceitou, por conta dele. Né? Eu falei que era dia 10, o aluno mandou dia 15, o campus aceitou. Ok, aceitou. Só que ele não computa essa nota. Ele aceita o aluno me enviar, só que ele não calcula essa nota. Então, o aluno que mandou fora do prazo, é como se ele não tivesse mandado, né? Aí não adianta nada, o aluno falou, eu posso te mandar? Aí eu autorizo o aluno a mandar, mas o campus não contabiliza. E eu não consigo mandar o campus aceitar essa nota, entenderam? Aí o que eu fiz? Vocês lembram que há umas 2 semanas ou uma semana atrás, eu abri as questões, né? Carol, vou sim. Eu só estou explicando essa questão da nota porque é importante vocês estarem atualizados, né, do que está acontecendo. Então, aí agora é a última coisa para fechar. Aí o que acontece? Eu abri as datas, né, para quem estava atrasado me mandar até o dia 26. Então, na minha cabeça, o que eu entendi? O exercício era para o dia 10, de aluno que mandou dia 15, o campus aceitou. Aí, eu ainda assim dei uma outra chance. Eu alterei a data, falei que todo mundo podia me entregar até dia 25. Mas se vocês concordam comigo, na minha cabeça, se eu alterei a data para o dia 25, aquela galera que entregou no dia 15, vocês concordam que elas estariam entregando dentro da data? Né? Que era para o dia 10, e quem entregou atrasado entregou dia 15, por exemplo, mas eu mudei a data de entrega para o dia 20. Então, na minha cabeça, a galera do dia 15, que tinha entregado atrasado, quando eu mudar a data para o dia 20, essa galera não está mais atrasada. Concordam, né? E aí, isso não acontece. Tá? Não acontece isso. Aqueles alunos continuam como se eles estivessem atrasados. Então, isso é uma outra coisa que eu estou tentando resolver. Tá? Mas, resumindo, né, para ficar mais claro para todo mundo, a tabela que é gerada para mim, é uma tabela que eu consigo ver o que é conteúdo visualizado, o que é atividade avaliativa. Então, na hora de eu somar a nota do campus com a nota das coisas avaliadas, eu vou pegar essa coluna que não está prejudicando vocês. Tá? Então, eu vou escolher essa coluna e aí ninguém vai ser prejudicado em função de nota. Só que, com essa confusão toda, provavelmente, não consigo lançar a nota hoje, porque o campus ainda está arrumando o sistema para eu lançar, tá bom? Mas o que eu queria resumir é que, independente de tudo, eu não vou prejudicar vocês pegando notas que estão baixas com erro do sistema, tá bom? O que vamos fazer depois da sua prova passar? Matéria, meu amor. Tem muita matéria para dar ainda, tá? A gente tem que estudar as conjunções ainda, tem muita coisa. E essa matéria que a gente vai estudar, né? Agora que é a última matéria do ano, ela é a matéria que é a base para o 9º ano, tá? Que são as conjunções. A gente estuda as coordenadas, no ano que vem a gente estuda as subordinadas, tá bom? Então, Gabi, vamos contar a família Bragança, o Sherlock e o Frankenstein. A da invenção não vai entrar como pontuário, tá? Então, na verdade, a nota de vocês da prova ela vai valer 20%,
que eu tenho 50% de pontos, né, para dar para vocês. Então, desses 50, 20% vai ser a prova, 10% a família Bragança, 10% Sherlock e 10% Frankenstein, tá bom? Aí eu até comentei com a Gabi também, acho que foi com a Gabi que eu comentei no chat, que depois que isso tudo passar, tipo, né, na hora que eu terminar de lançar as notas de vocês, eu solto uma tabela para vocês verem as notas de cada coisa de vocês, tá? Que aí não fica essa dúvida, essa complicação toda, tá bom? Pois é, a atividade que você vai corrigir hoje está fechada no campus ainda, você colocou até dia 3. Não, então, aí ela vai liberar 8 horas, tá? Bom, então vamos lá, né? Acho que agora não tem mais dúvida, não. E aí, Matheus Magalhães, se estiver aí na live, já respondendo Matheus, tem 20 frases para vocês analisarem, tá? Então, Gabriel, vai, só que eu não sei a data, porque o prazo para a gente digitar a nota era ontem e hoje, entendeu? Os professores queriam o dia de ontem e de hoje para digitar as notas. Acontece que ontem a gente não pôde digitar, porque o campus ontem ainda estava em manutenção, eles ainda estavam arrumando essas coisinhas. Então, se a gente digitasse, corria o risco da gente digitar a nota errada. Então, ontem a gente não pôde digitar a nota, e o prazo vai ser só hoje. Só que, por exemplo, igual agora, eu estou dando live para vocês, e a tarde inteira eu tenho aluno de Santo Antônio. Então, eu não consigo, se eles falarem assim, pronto, acabou, está tudo arrumadinho, se eles falarem 3 horas da tarde, não dá tempo de eu digitar as notas, que eu vou estar dando aula de Santo Antônio, né? E aí, então, eu acho que o prazo vai estender até semana que vem, e aí eu imagino que até sexta da semana que vem vocês vão receber o boletim, tá bom? Peraí, deixa eu só ver aqui, Gabi. É que a gente já fez. Quando você coloca o prazo, a atividade fecha, quando a gente envia. Então, como você colocou até dia 3, não conseguimos visualizar a atividade. Mas a que é para fazer hoje, não está dando, vai entrar às 8. A de hoje vocês estão vendo? A que a gente vai corrigir agora, vocês estão conseguindo ver? Fechado já? Então, peraí que eu vou abrir, ó. Mas como vocês não estão vendo a de hoje? É porque depois que a gente faz, quando você coloca um prazo, a atividade fecha e a gente só consegue ver depois que o prazo acabou. Quem já fez. É só eu tirar a data de encerramento, né? Pelo que eu sei, sim, mas... Tirei lá, depois vocês me falam se deu certo. Bom, respondendo, Matheus, eu estava só falando sobre a postagem de hoje, tá? Respondendo a pergunta do Thiago, importante para a prova. Boa pergunta. Nossa provinha é semana que vem. O que vai cair? Vozes verbais, aposto e vocativo. É só isso que vai cair na prova. Só que essas questões elas não vão cair na prova de maneira igual a gente está fazendo na lista, né? Elas já vão ser aplicadas ao texto. Tá? Então, do jeito que a gente está fazendo na lista, que eu dou as frases para vocês classificarem, é para treinar. E aí, na prova, provavelmente vão ter alguns microtextos, né? Pode até ter interpretação desses textos, mas não tem nada de gênero, tá? Não vai ter pergunta de característica do gênero, mas interpretação geral, tipo uma notícia, uma reportagem, textos informativos, que são geralmente onde a gente encontra esse tipo de frase, tá? Então, vai ter interpretação, obviamente, mas não precisa preocupar que não vai ter pergunta de gênero, característica do gênero, tá? É pergunta de interpretação sobre notícia. Então, sei lá, dou uma notícia, lá no meio da notícia tem alguns apostos, vou pedir para vocês classificarem, vou fazer uma pergunta sobre a notícia, né? Tipo assim, qual que é o tema central dessa notícia? Entenderam? Então, não precisa ficar preocupado
mas vai ter interpretação. Mas não precisa preocupar, porque não tem questão de interpretação de característica do gênero, tá bom? É só de interpretação livre mesmo, digamos assim. Tá? E a matéria, vozes verbais e aposto evocativo. Ou seja, vai ser uma atividade bem tranquila, né? E vou fazer no campus, porque, nossa, gente, esse ciclo agora, eu vou casar com o campus, eu vou fazer tudo nele, tudo, né? Assim, absolutamente tudo. Vou tomar café com o campus, vou almoçar com o campus, porque eu não quero nada fora dessa confusão toda. Eu vou fazer um negócio fora, aí, é o caos que deu, né? Mas, enfim, vamos lá. Corrigir o que a gente tem para corrigir. A postagem de hoje vai liberar às 8 horas. É uma listinha com 20 frases para vocês analisarem, igual a que foi para hoje, tá? Só que com frases diferentes. A gente corrige na terça. E aí, se tiver alguma dúvida para a prova, nossa provinha é quarta, né? E a gente resolve essas dúvidas na terça, tá bom? Bom, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deu certinho aí? Vocês estão conseguindo ver? Estão vendo minha tela? Tudo certo, Lavínia. Obrigada. Vamos lá. A primeira frase é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Eu comecei a colocar alguns exemplos diferentes para a gente poder treinar mesmo. Olha só, o único mamífero que voa, o morcego, é temido por muita gente. Por que essa frase aqui é diferente? A gente tem um aposto, né? Então, primeira coisa, a gente não usaria essa coisa aí entre vírgulas, né? Com um vocativo. Eu não ia chamar o morcego, né? Ou um mamífero que voa, vem cá, né? Faz sentido. Então, nessa frase, sobre quem que a gente está falando? A ideia é aquela, vamos procurar primeiro o verbo, né? Vamos localizar o verbo. A gente tem aqui, ó, uma locução verbal, né? Na voz passiva, olha aqui, ó. Quem é temido por muita gente? O morcego. Isso aqui, o sujeito da nossa frase. E por muita gente seria o agente da passiva, né? A frase, se ela tivesse na ordem direta, seria: muita gente teme morcego. O morcego é temido por muita gente. O que esse A ficou vermelho, gente? Aí, olha só, sobrou essa expressão na frase, né? O único mamífero que voa. O que essa expressão está fazendo na frase? A quem ela se refere na frase? Ela se refere ao morcego. Então, se a gente fosse fazer a frase, né, na ordem, digamos, mais comum, ficaria assim, ó. O morcego, vírgula, único mamífero que voa, é temido por muita gente. Dessa forma aqui, tem certeza que quem errou, quem não conseguiu fazer, teria visto de uma maneira mais fácil o aposto aqui, né? E aqui a gente tem um aposto explicativo, porque ele está explicando o que é o morcego, né? Ele é o único mamífero que voa, tá? Então, gente, uma coisa que eu falei para vocês lá no início, quando a gente começou a fazer a análise sintática, acha o verbo e acha o sujeito da frase. Toda vez que vocês fizerem isso, por eliminação, é sobrando outras coisas. E aí fica muito mais fácil de vocês identificarem, né, sobre o que a gente está falando. Olha só, nessa frase que eu criei embaixo, o morcego continua sendo o sujeito da frase. E aqui, ó, eu continuo tendo a locução verbal, eu continuo tendo o agente da passiva. Só que agora eu passei o aposto para o meio, né? Olha só, ele sempre está aqui associado com a vírgula. Pronto. E agora, na letra B, há duas atitudes que você pode tomar. Uma é estudar, a outra é ficar reprovado.
Olha só, quando a gente tem aposto enumerador, é aquele que tem uma listinha de coisas, vocês podem ficar atentos, porque costuma ter na frase alguma coisa que já induz a gente a perceber essa ideia da lista. Então, olha só, no caso aqui, a gente tem um numeral na frase, né? Ele está acompanhando aqui o substantivo atitudes. Então, há duas coisas que você pode tomar. Então, quando eu já estou dizendo que tem uma quantidade, quando eu já estou mostrando um número, a ideia de que isso daí é uma coisa quantitativa, que vai ter uma listinha, fica mais clara para a gente. Então, aqui a gente tem um aposto enumerador. Em alguns casos, vocês vão ver que o aposto enumerador, ele vai ficar muito parecido com o explicativo. Então, uma dica para vocês é essa: perceber se na frase já há um indício de algo relacionado à quantidade. Nesse caso aí, já tem o duas, que é o numeral, né? Então, aqui eu estou numerando o que eu vou fazer, né? As atitudes que eu vou fazer. A primeira é estudar, a outra é ficar aprovado. Então, o aposto vai ser isso aqui. Inclusive, deixa eu tirar esse sublinhado aqui para não confundir. Então, o aposto, que a gente está colocando com essa corzinha aqui, ó, vai ser uma é estudar, a outra é ficar reprovado. Aposto numerador. Letra C. Agora, essa aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque sempre, obviamente, né, na prova, inclusive, é lógico que eu vou para esse tipo de frase, que é a que tem ambiguidade, né? Inclusive, depois eu vou para essa daqui, para outra, número 2 também, né? Que tem essa ideia da ambiguidade. Olha só, na letra C, quando eu falo assim, ele, Pedro, será o anfitrião da festa. Eu posso falar com uma outra entonação, falar assim, ele, Pedro, será o anfitrião da festa. Ou eu posso, então, vamos supor que eu estou na festa, né? Aí, sei lá, eu estou com a Carol, com a Gabi lá do meu lado, e aí o Pedro passa lá do outro lado da sala, né? E eu levei a Carol e a Gabi na festa comigo. Eu apresento ele para as meninas. Eu falo assim, ele, Pedro, será o anfitrião da festa. Então, nessa situação em que o Pedro está sendo apresentado para as duas, o Pedro vai ser um aposto explicativo, né? Então, o Pedro está funcionando como um aposto explicativo de ele. O Pedro está explicando quem é o ele. Então, nessa frase, eu teria um aposto explicativo, é a primeira opção de resposta, tá? Aposto explicativo se Pedro está explicando quem é o ele. Agora, se eu estiver falando com o Pedro, né? Então, vamos supor, eu estou aqui conversando com o Pedro está do meu lado, e o anfitrião da festa passou lá atrás. Aí eu viro pro Pedro e eu aponto para o cara e falo assim, ele, Pedro, é que vai ser o anfitrião. Então, eu estou conversando com o Pedro. Então, seria um vocativo caso eu estivesse conversando com o Pedro. Aí, eu já vou dar uma dica para vocês, tá? Se isso aqui fosse uma questão de prova, e aí a questão número 2 ou a 3, eu pedi para vocês fazerem isso. Eu já vou ensinar para vocês com essa daqui como que faz. Se fosse uma questão de prova, e eu falasse para vocês assim, gente, eu queria que vocês resolvessem a ambiguidade dessa frase. Não quero que essa frase fique ambígua. Vocês vão arrumar ela para mim, de modo que fique muito claro que o Pedro vai ser um aposto, que o Pedro vai ser um vocativo. Tá? É muito simples. Quando eu quiser transformar o Pedro em aposto explicativo, só eu colocar um artigo. Faço assim, ó, o Pedro será o anfitrião. Pronto, já resolvi minha frase, tá? Então,
Aqui, ó, eu coloquei um artigo na frente da palavra Pedro, eu já resolvi um aposto explicativo. Agora, se eu quiser transformar o Pedro em vocativo, vou pôr ele lá no início da frase. Ó, Pedro, ele será o anfitrião da festa. E agora não tem outra possibilidade. Agora eu estou falando com o Pedro. Então, Pedro agora virou vocativo, né? O que algumas pessoas fazem na hora da prova? A minha questão sempre pede para vocês mexerem. Pode colocar. Igual eu coloquei o artigo ali. Tá? No vocativo, vocês podem até pôr uma interjeição, fazer assim, ó. Ô Pedro, eles serão anfitrião da festa, que aí eu tenho certeza que é um vocativo. Tá? Aí, Carol, o que não pode fazer? A questão na prova, que a pessoa vai lá e faz assim, ó. Pedro, vírgula, ele, vírgula, será o anfitrião. Tipo, a pessoa coloca o ele como se fosse um aposto. Né? Você fala assim, Pedro, ele será o anfitrião. Aí o ele é como se estivesse apontando para a pessoa para mostrar. Só que o que aconteceu? O que o Pedro virou nessa frase agora que eu criei aqui? Qual que é a função sintática do Pedro nessa frase? Ele passa a ser o quê? Já te respondo, Gabriel, só um minutinho. Nessa frase que eu criei agora, o ele está entre vírgulas, o que o Pedro passa a ser nessa frase? Hein, gente? Olha só, qual que é o verbo dessa frase? O verbo é será, não é? Se eu perguntar para o verbo, quem que será o anfitrião? Quando eu pergunto quem para o verbo, eu acho o sujeito. O sujeito, então, passa a ser Pedro. Então, Pedro que é o sujeito. Ó. Pedro será o anfitrião. Aí, por que dá um problema? Isso mesmo, Carol, é o sujeito. Por que dá um problema? Porque na questão da prova, eu peço para mexer na palavra Pedro. Eu falo assim, eu quero que você reescreva a frase de modo que Pedro seja o aposto. Ou eu quero que você reescreva a frase de modo que Pedro seja o vocativo. Se você põe essa frase aqui, ó, você errou a resposta. Por quê? Porque nessa frase aqui, o Pedro, ele está funcionando como sujeito, tá? A mesma coisa aí, Gabriel, agora já te respondendo. Aqui em cima, ó, ele, Pedro, será o anfitrião da festa. O verbo aqui é será, né? Mesma coisa. Quem que será o anfitrião da festa? Ele. Essa frase aqui, né, ela não vai ter vocativo. O ele aqui é o nosso sujeito, tá bom? Então, é muito importante, por isso que eu estou demorando nessa questão aqui, para vocês entenderem isso. Deixa eu dar um outro exemplo, quer ver? Eu falar assim, quando estamos estando quem está na festa, fala assim, eu, Gabi, Carol... Mas por que você acha que ela fica ambígua, Gabi? Eu não acho que ela fica ambígua, não. Você está listando as pessoas. Não sei, porque olha só, você fala assim, eu... Ah, tá, entendi. Tipo assim, que o Gabi seria um aposto para você explicar quem que é o eu, né? Podia ser que você não chama Gabi, seria isso? Tá. Você poderia colocar assim, eu, que sou a Gabi, a Lavínia, Carol, o Matheus, o Gabriel, todo mundo vai na festa, entendeu? Aí dentro do aposto, você pode colocar mais palavras, não tem problema, né? Então, para quem não sabe, né, os nomes das pessoas, então, quem, né, não entendeu a dúvida da Gabi aí, por exemplo, eu, Lavínia, agora falando, tá? Então, vamos supor que eu vou listar quem vai na festa comigo. Eu falo assim, eu, Gabi,
Júlia, Roberta, Maria Vitória. Aí, quem não me conhece pode achar que Gabi, eu estou explicando quem que sou eu, né? Eu, Gabi, né? Então, aí é só você colocar uma palavra junto. Tá, Gabi? Pode usar também, não tem importância, não. Só que eu acho que o travessão ainda vai ficar... não, se bem que acho que não, Gabi. Sabe por quê? O travessão vai ficar parecendo que é um aposto enorme. Todo mundo é você, entendeu? Eu acho melhor você colocar... não. Eu acho que vai ficar confuso o travessão. Eu acho que o mais adequado nesse caso seria você colocar palavras mesmo para explicar. Tá? Você colocasse eu, a Gabi, vírgula, Laura, tararã, tararã, entendeu? Fica mais fácil. Quanto mais palavras a gente puder colocar para tirar a ambiguidade, melhor. Tá, Gabriel. Então, nessa frase de baixo, né? Ele, o Pedro, será anfitrião. Ele aqui também é o sujeito, ó. Tá vendo? Porque, olha só, quem que será o anfitrião? Ele. A frase aqui, ó, ele será o anfitrião. Se eu quiser tirar o aposto daqui, eu posso tirar. A frase vai ficar assim, ó. Ele será o anfitrião. A frase pode ser essa, tá vendo? Só que aí eu quero dar uma explicação. Quem que é o ele? Eu vou fazer assim, ó. Ele, o Pedro, será o anfitrião. Tá vendo? A mesma coisa aqui em cima, ó. Aliás, aqui embaixo, né? Aqui, ó. Ele será o anfitrião da festa. Eu posso pôr o Pedro no final também, ó. Ele será o anfitrião da festa, Pedro. É que eu também estou conversando com o Pedro. Não faz sentido, né? Vou colocar depois, tá? Nessa frase, na de cima, só tem aposto, não tem vocativo. Na de baixo não tem aposto, na de baixo tem só vocativo. Então, nessa aqui, ó, deixa eu separar para vocês, depois eu coloco lá no campus também. A frase original é essa daqui de cima, né? Então, a minha dúvida é a palavra Pedro. Ficou ambígua, tá? Então, tanto pode ser o Pedro, explicação de quem é o ele, quanto pode ser a pessoa com quem eu estou falando. Então, aí eu tenho as duas possibilidades. Se o Pedro estiver explicando quem é o ele é o sujeito. O Pedro vai ser o aposto explicativo. Aí vai ficar igual nessa frase aqui, ó. Ele será o anfitrião. Eu fui lá e coloquei uma explicação de quem que é o ele, né? E na de baixo, se for vocativo, caso eu estivesse falando com o Pedro. Aí eu posso tanto colocar o vocativo no início, quanto no final. E aí eu posso fazer aquilo que eu falei com vocês, né? Colocar uma interjeição aqui, ó, ô Pedro. Aí, né, fica bem claro que é um vocativo, aí não tem erro para ninguém. Tá bom? Tá. Então, olha só, Bela, ficaria assim, ó, para ser um aposto especificativo, o especificador, seria assim, ó, o anfitrião Pedro nos convidou para a festa. Essa seria um aposto especificador. O que você tem que lembrar dela? Que o aposto especificador, ele não tem sinal de pontuação. Lembra que ele é especial? O especificador, ele é especial. Então, diferente dos outros, ele não tem travessão, ele não tem 2 pontos, ele não tem vírgula. E aí, o que a gente precisa ter para ter o aposto especificador? Eu preciso ter um substantivo comum, no caso aqui, ó, anfitrião, e na sequência eu tenho um substantivo próprio, não tem vírgula, tá vendo? Então, é como se tivessem vários anfitriões, né? Sei lá, tem 3 irmãos na casa, os 3 estão dando a festa, e aí eu falo, o anfitrião Pedro nos convidou para a festa. Eu tenho 3 anfitriões, mas um deles, que é o Pedro, convidou a gente. E nessa frase aqui, eu teria posto especificador.
Então, lembra que o especificador é especial. Dos 4 tipos de aposto, o especificador não tem sinal de pontuação. E ele é o único que a gente marca com a letra maiúscula. Então, usa essa coisa do especificador especial. Lembra, ele não tem sinal de pontuação e ele tem letra maiúscula, tá? E aí, ele também passa a ideia para a gente, isso é uma coisa importante que vocês têm que lembrar, né? E o aposto especificador, ele indica que eu tenho vários anfitriões, né? A mesma coisa quando eu falo assim, Bela, ó, a aluna Isabela está na live. Então, olha só, eu tenho várias alunas aí na live, né? Mas aí eu estou especificando uma só, que é a Isabela. Então, aqui também seria um aposto especificador, ok? Então, especificador. Eu preciso ter um substantivo comum, mas esse substantivo comum precisa me dar a ideia de que tem vários desse, eu estou especificando uma só. Tá bom? Ok? Oi. É a Carol, tudo bem? Oi, Carol, tudo? É só que eu tô com uma dúvida ainda, que, por exemplo, na frase, ele, vírgula, Pedro, vírgula, será o anfitrião da festa. Será? Seria verbo de ligação, não seria? Sim. E aí o Pedro, nesse caso, seria vocativo. Tipo, tem uma opção dele ser, não tem? Nessa frase aqui que eu tô passando em cima, né? Isso. Tá. Nesse caso, ó, o anfitrião da festa vai ser o predicativo do sujeito, né? Tá qualificando o ele. Aí, tem as duas possibilidades. Nessa frase aqui, ela é ambígua. Essa frase aqui é uma frase ambígua. O que quer dizer isso? Ela tem duplo sentido, tá? Então, frase ambígua. O que acontece aqui? Vou pôr assim, ó, chamar a atenção de vocês. Ou o Pedro, nessa frase, pode ser aposto, ou ele pode ser um vocativo. Então, se eu desse essa frase para vocês classificarem, as duas respostas estariam certas, entendeu? Agora, se eu pedisse vocês assim, transforme essa frase de forma que Pedro obrigatoriamente seja um aposto. Aí ela ficaria igual essa daqui, ó. Eu coloquei um artigo aqui na frente. Aí, se eu falar assim, transforme essa frase de modo que Pedro só possa ser vocativo. Eu vou pedir para vocês resolverem a ambiguidade. Então, aí você vai e escreve ela dessa forma aqui. Entendeu? Entendi. Tá? E aí, na questão B, há duas atitudes que você pode tomar. Como que eu vou classificar isso aí sintaticamente? Porque uma é estudar e a outra é... Mas a ideia é que o duas atitudes ali vai ser o objeto, o A vai ser o verbo, essa frase é uma frase sem sujeito, né? Porque o haver no sentido de existir. E aí, duas atitudes vai ser o objeto. O que você pode tomar é um tipo de construção que vocês não estudaram ainda, que é como se tivesse uma oração dentro da outra. Só que, assim, para essa prova, eu não vou pedir para vocês classificarem outras coisas sem ser esses que a gente está estudando. Claro que é importante vocês saberem, né? Então, por exemplo, nessa frase, você saber que o será é verbo, é importante você saber para você achar o sujeito que é ele, entendeu? Mas essas outras partes aqui eu não vou pedir para vocês classificarem, não. Então, tá bom. Tá Obrigada. bom? Deixa eu fazer com vocês, deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, que era da tarefa, só um minutinho. Eu acho que vai ser mais útil para a gente. Aqui, ó, do Otávio. Vou passar ela para frente, tá? Vou corrigir ela primeiro com vocês. Era isso que era para fazer, não. Apaguei o trem do Otávio. Nossa Senhora. Deixa eu escrever aqui. Me diz aí, por favor, a frase é Otávio, não, melhor aluno
da sala, vírgula, Otávio, vírgula, transferiu-se. É isso? Não, presta atenção nessa daqui, porque a ideia dela é exatamente o que eu quero que vocês saibam para a prova. E é exatamente igual a essa que a gente estava corrigindo, tá? Eu vou fazer ela com vocês. Olha lá a frase. O melhor aluno da sala, Otávio, transferiu-se. Então, vamos analisar aqui. O verbo nessa frase é transferir, né? Transferiu-se, aqui tem um pronome reflexivo. O verbo é transferir-se. Eu vou perguntar, quem transferiu-se? Melhor aluno da classe. Isso daqui é o nosso sujeito, tá? Só que, vamos supor que alguém não soubesse quem é o melhor aluno da classe. Então, eu estou explicando. Então, agora, essa frase aqui, ela está ambígua. Eu posso dizer que o Otávio é o melhor aluno da classe, então eu estou explicando alguém, né? Então, olha só, eu vou copiar ela aqui de novo, vou explicar para vocês. Então, o Otávio é a nossa dúvida. O Otávio pode ser aposto, ele pode ser o vocativo. Então, vamos fazer a primeira opção. Vou fazer a opção 1. Se o Otávio fosse um aposto explicativo. Então, nessa frase, se o Otávio for um aposto explicativo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou explicando que Otávio é o melhor aluno da sala. Tá? Então, olha só, se eu quero, né, se nessa frase estou explicando que o aluno, Otávio, é o melhor da sala, então eu vou ter um aposto explicativo. A frase podia ser simplesmente assim, ó, o melhor aluno da classe transferiu-se. Mas vamos supor que eu não sei quem que é o melhor aluno da classe, né? Não faço ideia de quem seja. Então, o que eu vou fazer? Como eu não sei quem é o melhor aluno da classe, eu vou colocar uma explicação. Melhor aluno da classe, explicando. Otávio transferiu-se. Eu criei uma explicação para quem é o melhor aluno da sala, o Otávio. O que é o Otávio que é a explicação e não o melhor aluno da classe? Porque é o Otávio que está entre vírgulas. Lembrando que o aposto explicativo fica entre vírgulas, né? Então, nessa situação aqui, a primeira interpretação que eu posso fazer dessa frase é que o Otávio é o melhor aluno da classe, né? Qual que é a outra explicação? Tá certo. Qual que é a outra explicação que eu poderia fazer? Aí eu poderia pensar, eu estou conversando com o Otávio. Então, eu tenho a mesma frase, né? Só que agora eu estou conversando com o Otávio. Então, agora o Otávio vai ser um vocativo. Eu estou conversando com o Otávio. Ah, Otávio, você ficou sabendo? O melhor aluno da classe transferiu-se. O melhor aluno da classe agora não é mais o Otávio. Entenderam? Agora eu estou conversando com o Otávio, contando um aluno da sala, que é o melhor, foi transferido, né? Então, agora é vocativo. Posso resolver essas frases? Posso. É o que eu tinha pedido a vocês fazerem. Então, olha só. Como que eu resolvo a primeira frase? Posso simplesmente pôr o artigo. O melhor aluno da classe, vírgula. O Otávio, vírgula. Transferiu-se. Pronto. Se eu fizer isso, eu já resolvi o problema. Igual a Carol colocou aí, ó, o melhor aluno da classe, chamado Otávio, transferiu-se.
também ficaria certo, tá? Então, essa frase aqui, ó, eu resolvi o problema. Ela de verdinha, ela tá certinha, tá? Então, aqui nesse caso, eu tirei a ambiguidade. Aqui eu não estou falando com o Otávio. Estou explicando quem que é o melhor aluno da classe. Agora, nessa de baixo, vou transformar o Otávio no vocativo. É só eu passar para o início da frase, ó. Otávio, vírgula, o melhor aluno da classe transferiu-se. Agora, eu estou falando com o Otávio. Agora, não tem dúvida de que Otávio é um vocativo. Ó, o vocativo passou para o início da frase. Aí eu falo, Otávio, o melhor aluno da classe transferiu-se. Acabou, resolvi o meu problema. Podia ser no final também? Podia. Podia falar assim, ó. Melhor aluno da classe transferiu-se, Otávio. Pronto. Também estou falando com o Otávio. Pode pôr interjeição para ficar melhor ainda? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Aí, Bela, o que acontece? Aí todo mundo agora vai prestar atenção na pergunta que a Isabela me fez, que é a coisa mais comum de acontecer na hora da prova. Olha o que a Bela fez. Ela pôs assim, ó. Otávio, vírgula, o melhor aluno da sala transferiu-se. E aí agora, olha só. Se o exercício, presta atenção, se o exercício falasse só assim, arrume a frase, tire o duplo sentido da frase, de modo que o Otávio seja o melhor aluno da sala. Estaria certinha a frase da Bela, tá? Então, agora, quem que é o sujeito da nossa frase? O sujeito agora é o Otávio. E quem que é o aposto agora? O melhor aluno da sala, né? O melhor aluno da sala agora virou o aposto. O Otávio virou o sujeito. Então, se eu simplesmente pedisse, eu falasse com vocês assim, gente, essa frase está com duplo sentido. Quero que vocês reescrevam a frase, arrumando ela, que vai ter um sentido só. Eu quero o sentido de que o Otávio é o melhor aluno da sala. Perfeita a frase da Isabela, certinho. Agora, Bela, se eu pedisse assim, que foi o que eu fiz, eu quero que você reescreva a frase de modo que Otávio seja o aposto, entendeu? Então, tinha um pedido obrigatório, o Otávio tinha que ser o aposto, né? Então, obrigatoriamente, você tinha que colocar ele no lugar do aposto. Se eu só pedisse para consertar a frase, eu podia fazer isso. Mas como eu pedi para consertar, colocar o Otávio no lugar do aposto, ela ficaria errada, porque o Otávio, nesse caso, ele está ali como sujeito, tá? Não pode. Aí, olha só. Aí, gente, uma coisa muito importante para vocês entenderem. Olha só, nessa frase aqui, ó, olha só, se vocês estão conseguindo entender isso, vocês estão, tipo assim, com 90% da matéria entendida, tá? Os 10% depende de como você acordar no dia. Olha só, presta atenção, o que vai acontecer se eu tirar essa vírgula daqui? Olha a diferença. Se eu pedisse lá na prova para vocês me explicarem qual a diferença de sentido entre essas duas frases aqui. Qual é a função sintática de Otávio na primeira frase? Qual a função sintática de Otávio na segunda frase? A única coisa que está diferindo as duas frases é uma única vírgula. Só tem essa vírgula aqui de diferente. O resto está igualzinho. Qual que é a diferença das duas? Na primeira frase, o Otávio é o quê? Perfeito. Na primeira frase, Otávio é o sujeito. Na primeira frase, Otávio é a pessoa que se transferiu, né? Na segunda frase, Otávio é o vocativo.
Então, olha só, na primeira, nessa aqui de cima, Otávio é o sujeito e o Otávio que fez a ação de transferir. Então, olha só, vou até anotar aqui para deixar isso aqui lá para vocês. Otávio é o sujeito, foi ele que se transferiu. Agora, na de baixo, Otávio, o melhor aluno da... Não, agora é assim, né? Otávio, o melhor aluno da sala, transferiu-se. O verbo é transferiu-se. Quem que se transferiu? O melhor aluno da sala. Agora, o melhor aluno da sala é o sujeito, o Otávio, aqui é o nosso vocativo. Agora, ó, estou falando com Otávio e o melhor aluno da sala, que não é o Otávio, e transferiu. Deixa eu chegar aqui para cima. Vocês conseguiram entender isso, então? Olha como que a vírgula muda completamente, né? Então, a vírgula, o que eu tenho que lembrar? A vírgula não pode ser usada para separar sujeito de predicado, né? Vírgula não separa sujeito de predicado, isso é uma regra. A gente não separa sujeito de predicado com vírgula. Então, nessa frase de cima, eu tenho uma vírgula aqui e tenho uma vírgula aqui. Então, esse melhor aluno da sala jamais pode ser o sujeito. Ele estaria separado do verbo, né? Então, aqui, ó, o sujeito está separado do verbo, mas é porque essa vírgula não é para separar ele do verbo. Essa vírgula é para colocar o aposto aqui no meio. Ó, o aposto está separado por vírgulas, né? Não é o sujeito que está separado do predicado. É o aposto que está aqui no meio das vírgulas. Na de baixo, o Otávio é a pessoa com quem eu estou falando. E aí, quem fez a ação de transferir foi o melhor aluno da sala. Uma vírgula muda completamente as coisas. Tá? Bom, então, olha só, gente. Agora, ficou faltando corrigir essas aqui, ó. Eu vou colocar o gabarito lá para vocês. Tá? Que já deu o horário, a gente encerra e eu vou postar essa folha aqui que eu estou fazendo, vou completar ela aqui agora e já posto o gabarito lá para vocês. Tá? E já tem uma listinha lá, né? Já deve estar liberado a listinha para vocês fazerem para terça-feira. Tá? Deixa eu ver. Se alguém tiver dúvida e quiser ficar aqui, pode ficar que eu vou tirando as dúvidas. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Então, na segunda frase, o melhor aluno da sala é o sujeito. E agora eu não sei mais qual, Gabriel, qual a segunda frase que é. Não voou a aula, né? Acabou. Gabriel, me manda aí de novo para eu explicar. Se você ainda estiver aí. Nessa daí, Otávio, o melhor aluno da sala, transferiu-se. O Otávio é o vocativo. Eu estou chamando o Otávio e eu estou contando para ele que o melhor aluno da sala transferiu. É o melhor aluno que é o sujeito. Ok? Não. É isso mesmo. Isso mesmo. O melhor aluno da sala que vai ser o sujeito. Porque é ele que está fazendo a ação de transferir. Ah, então tá. Deu para entender agora, então? Beleza. Tchau, gente. Um beijo. Bom final de semana para vocês. E bom feriado segunda. E até semana que vem, na terça, na véspera da prova, tá bom? Obrigada a vocês pela presença.